No verso 18, nós encontramos a quarta carta enviada à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Ao longo da via imperial romana, chegamos à quarta cidade, Tiatira. Esta estrada simboliza a experiência da igreja cristã. Tomadas em conjunto, as cartas dão um perfeito quadro da igreja, como vista pelos olhos do seu Senhor. Tiatira simboliza o mais longo período da igreja, cerca de 1000 anos, começando com o sexto século, chega até o século XVI. O texto aí diz que Jesus se apresenta aí como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. O latão reluzente, diz algumas versões. Essa linguagem teria de significar especial apelo numa cidade de fundições. Vemos aí mais uma vez Jesus usando uma linguagem comum à época. Ele se apresenta também como Filho de Deus. Esta é a única vez em todo o livro do Apocalipse que este título aparece. Durante a Idade Média, o lugar do Filho de Deus foi usurpado, foi roubado. Pessoas colocam-se na posição de Jesus, com prerrogativas divinas. Vamos ver então qual o significado e a importância do nome Tiatira. Esta palavra Tiatira pode significar doce sabor de trabalho ou sacrifício de contrição, que expressa bem a fidelidade do remanescente fiel ao Senhor. Representa o período que vai do século VI ao século XVI. É a Idade Média, a idade na história que nós conhecemos como Idade das Trevas. Vamos ver as características da cidade, então. Ela foi construída por Seleuco, que foi um dos generais de Alexandre, em 280 a.C., e era um posto de mudas de cavalos. Ela foi construída para ser uma cidade-sede de guarnição militar. Nessa cidade não havia fortificação natural. Mais tarde veio a tornar-se uma cidade manufatureira. A indústria principal era de instrumentos de cobre e bronze. Também era lugar de fundições e de fabricação de tecidos. A principal divindade de Tiatira era Apolo Tirimaeus. Os títulos dados a essa divindade eram associados com o poder do sol. Na imagem mostrada aqui, o deus está em pé à direita, cumprimentando o imperador. O deus segura um machado para mostrar seu poder na guerra. No verso 19, nós vemos o elogio a essa igreja. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. A congregação estava procedendo bem de todos os modos. Os crentes aí são elogiados por suas obras, especialmente as últimas. Mas quais foram as últimas obras? Uma mudança veio no fim do período de Tiatira, quando surgiu a grande reforma. Homens como Lutero, Knox, Calvino, Zwinglio e numerosos outros trouxeram o povo de volta a Deus. Nos versos 20 a 23, vemos a repreensão a esta fase da igreja. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço no leito de dores, e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Esta é a mais longa das 7 cartas e contém as mais definidas denúncias. Jezabel aí é símbolo de apostasia, e essa igreja tolerava Jezabel. Jezabel era uma princesa fenícia nos tempos do Antigo Testamento. Ela era filha do rei pagão de Tiro, mas quando Acabe, que era o rei de Israel, casou-se com ela, ela veio para Israel como rainha. E como princesa de Baal, que era um deus pagão, Jezabel começou a introduzir o culto do sol em Israel e foi bem sucedida. Quase toda a nação se entregou à idolatria. Jezabel trouxe consigo sacerdotes pagãos.
Os cultos a Baal eram imorais. Jezabel erigiu templos e plantou bosques para esses deuses pagãos, e a adoração ao sol tomou o lugar da adoração a Jeová. Os profetas de Deus foram mortos por esta mulher. Jezabel é, nesses versos aí então, símbolo de uma apostasia religiosa aberta. A igreja estava indo por uma direção em tudo semelhante ao tempo de Jezabel literal, histórica. O culto ao sol, que era o fundamento do culto pagão, veio com todas as suas armadilhas para dentro da igreja cristã. As igrejas têm que rejeitar os membros que encorajam o pecado, como diz em Tito 3, versículos 10 e 11. O texto diz que Deus deu tempo para que ela se arrependesse, e isso pressupõe que ela teve tempo para se arrepender e não quis. Representando aqui então uma prostituição espiritual, como é usado em muitas vezes na Bíblia para se referir à infidelidade do homem para com Deus. E por que a mulher e não o homem? Porque a mulher na Bíblia é símbolo da igreja. Durante a Idade Escura, cada região da Europa estava sob a inspeção direta da igreja. Não somente os reis em seus tronos, mas até pessoas comuns em suas próprias casas se submetiam ao poder de Roma. A igreja colocou-se entre o rei e os seus súditos, entre pais e filhos, entre maridos e mulheres. Os segredos dos corações eram abertos no confessionário. A igreja ensinou que as pessoas eram salvas pelas boas obras. Penitência e indulgência tiraram o pão da boca faminta de muitas pessoas. Veja que não é um conhecimento parcial da verdade, mas pleno conhecimento de Deus é que faz uma distinção entre aqueles que pecam na ignorância e os que pecam em pleno conhecimento. E no caso do nosso texto, ela estava a pecar deliberadamente, conscientemente, e isso era gravíssimo. Essa igreja tinha conhecimento da verdade, mas não estava seguindo a verdade. Vamos ver aqui algumas heresias que foram infiltradas na doutrina e as respectivas datas. A igreja saiu pura diretamente dos lábios de Jesus, mas aos poucos foi infiltrado dentro da igreja erros, heresias, paganismo, e a verdade foi então manchada. Mas apesar disso, alguns continuaram fiéis. Sempre houve cristãos perseguidos por papas, entre eles os albigenses, os valdenses, os anabatistas e outros mais. E nós podemos ver o ano e quando foi instituída cada uma dessas heresias. Nós não vamos entrar em detalhes aqui agora. Nós podemos observar que estas heresias foram infiltradas na igreja muito tempo depois de Jesus já ter ascendido ao céu e muito tempo depois de os apóstolos terem morrido. Em 538 d.C., o imperador Justiniano baixou um decreto estabelecendo o bispo de Roma como o corretor de hereges, dando-lhe assim autoridade temporal e eclesiástica sobre todas as igrejas. Durante 1260 anos, que foi do ano 538 até o ano 1798, este poder revestiu o bispo de Roma. Vermelho e púrpura eram preeminentes nas vestes fabricadas em Tiatira, e essas cores tornaram-se parte vital das vestes da igreja apóstata, citada em Apocalipse 17, versículo 4, que nós veremos em estudo posterior. A igreja paganizara-se, e por essa razão Deus enaltece as virtudes daqueles que permanecem fiéis. Deus lhe deu a oportunidade de arrepender-se. A reforma do século XVI foi um apelo de Deus a seu povo, mas, como diz o texto, ela não se arrependeu. Isto é, aqueles a quem Jezabel simbolizava recusaram ouvir. O conselho para esta igreja nós vemos no verso 24 e também no verso 25. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. O conselho aí é: o que tendes, retende-o até que eu venha. É o apelo de Cristo à igreja deste período.
nas cartas às igrejas. Esta é a primeira referência à volta de Jesus como estando próxima. Nos versos 26, 27 e 28, vemos a promessa a essa igreja. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Cristo prometeu poder e autoridade. Uma promessa animadora, sem dúvida, em face das perseguições daqueles dias. Diz também que o vencedor regerá as nações com vara de ferro. Nos tempos antigos, uma vara de ferro era um bastão de metal, utilizado por pastores, como nós podemos ver em Salmo 23, versículo 4. A função da vara não era agredir, mas defender o rebanho. A destruição de todos os praticantes do mal vai salvaguardar para sempre os inocentes. Receberá também, o texto diz aí, a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. Podemos confirmar isso em Apocalipse 22, versículo 16. Ele oferece a si mesmo para ser nossa companhia real. Como a estrela d'alva ou estrela da manhã aparece numa hora escura da noite, assim Cristo, a estrela da alva, como diz em 2 Pedro 1,19, ou a brilhante estrela da manhã, como em Apocalipse 22,16, promete aparecer na hora de maior prova. A apostasia dessa fase da igreja se consolidou. Até então, os erros estavam sendo infiltrados, mas foi nesta fase que o erro se consolidou. Vejamos o que diz o verso 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta termina novamente com o mesmo apelo das outras igrejas. Deus repete insistentemente para ouvirmos o que o Espírito diz às igrejas. Não vamos perder essa oportunidade. Se nós colocarmos o nosso celular ou um despertador para despertar todo dia pela manhã no mesmo horário, e quando esse aparelho despertar, nós o desligarmos ao invés de nos levantarmos, nos despertarmos, aos poucos o nosso corpo vai acostumar, nosso ouvido vai acostumar com esse som, com esse barulho, e nós passaremos a não ouvi-lo mais. E o mesmo ocorre com a voz do Espírito Santo. Ele fala aos nossos corações, mas se nós rejeitarmos, aos poucos, essa voz vai se tornando mais e mais fraca, até que nós não a mais poderemos ouvir. Em nosso próximo estudo, nós veremos então as 3 últimas cartas de Jesus às igrejas. Que a sua decisão seja aceitar o conselho de Jesus. Ouça, pela graça de Deus, o que o Espírito diz às igrejas e atenda a seus conselhos e guarda seus ensinos. Até o nosso próximo encontro.